Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Diz assim, ó. Jesus disse: eu sou uma porta. Amém? Não, ele não disse uma, ele disse: eu sou a porta. Artigo definido. Ele é único. Ele é a única porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Salvar-se-á. Ou seja, é a pessoa que se salva. A salvação depende dela, quando ela decide entrar por essa porta. Então ela se salva. Tem gente que diz assim: se Deus é bom, por que manda pessoas para o inferno, ou almas para o inferno? Deus não manda almas para o inferno. As almas se salvam, ou as almas se perdem, dependendo da escolha delas, da decisão, de passar pela porta ou não. Quem é a porta? Jesus, pois é dele a frase: eu sou a porta. Salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Comparando-nos com ovelhas, então ele fala pastagens, mas o significado é vida. Quando você passa por essa porta, você encontra vida, vida abundante, tanto vida nessa vida, como também e principalmente a vida eterna, a salvação eterna no porvir. Agora olha que coisa interessante na frase, no versículo, é essa aqui. Ele diz: e entrará e sairá. Você sabe que quando eu me converti, eu tive dificuldade para processar isso aqui na minha cabeça. Quando o pastor lia esse versículo, então eu pensava assim: entrará ou sairá? Porque Jesus fala, ele podia só falar assim, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e achará pastagens. Mas ele fala assim: entrará e sairá. Se eu entrei por Jesus, eu vou querer sair de Jesus? Então isso na minha cabeça, a princípio, eu ficava meio que sem entender por que tinha o acréscimo do sair. Mas com o tempo, o Espírito Santo nos fez entender. Porque uma porta, ela divide dois ambientes. Por exemplo, se na sua casa tem uma porta entre a sua cozinha e a sua sala, ao passar por ela, se você está na sala, você entra na cozinha, mas sai da sala. Se você está na cozinha e passa pela porta, você entra na sala, mas sai da cozinha. Ela divide dois ambientes, de modo que ou você está na sala ou você está na cozinha. Não tem como estar nos dois ao mesmo tempo. Passou pela porta, você muda de ambiente. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Quem passa por Jesus, também obrigatoriamente, entra no reino de Deus, mas tem que abandonar o mundo. E essa é aí que é o entrave de muita gente que chega na igreja. Porque esse passar por Jesus não é físico, não é passar aqui pela porta da igreja. Esse passar por Jesus está ligado a você aceitar as verdades sagradas e mudar
a sua conduta e o seu comportamento enquadrando-se naquilo que Deus quer. Então tem gente que já está na igreja há anos, mas ainda não mudou de ambiente, não passou pela porta. Por quê? Porque quer, ou pelo menos diz que quer, a salvação, a comunhão, o reino de Deus, mas não quer sair do mundo, não quer abandonar os prazeres desse mundo. E não há como você ficar ao mesmo tempo no reino de Deus e no mundo. Isso concorda com o que Jesus disse lá: ninguém pode servir a dois senhores. Só há dois tipos de pessoas no mundo: as de Deus e as do diabo. Ou você é voluntariamente de Deus e faz dele o seu Senhor, entregando-se, vivendo a fé, ou você involuntariamente pertence ao diabo, com todas as letras, não tem meio termo. Ou você está na sala, ou você está na cozinha, não tem como estar nos dois ambientes ao mesmo tempo. Se alguém perguntar assim: fulano, você está onde? Estou na sala, na cozinha. Não, ou você está na sala, ou você está na cozinha. A não ser que você tenha tido uma infância, ou viva como eu vivi na minha infância, que a gente morava num cômodo só. Então, lá em casa era assim, o mesmo cômodo, se você falar, estou no quarto, estava certo, estou na cozinha, também estava certo, que tinha um fogão lá, e se falasse na sala, também estava certo, só não podia falar no banheiro, que era no quintal. Miséria desgraçada. Mas não é o normal de uma casa é, ou você está aqui, ou você está lá. Amém, pessoal? Quando Deus chamou Abraão, Abraão habitava em Harã, uma cidade chamada Harã. Abraão, casado com Sara, estéril, ela já tinha cerca de 65 anos, e Abraão 75 anos, ele não podia ter filhos. A mulher dele era estéril. E Deus chamou Abraão e disse para que ele saísse de Harã. Se você for lá em Gênesis capítulo 12, você vai ver a primeira frase de Deus para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra que te mostrarei. Então ele estava convidando Abraão para mudar de ambiente. Sai. Esse sair representa sair do mundo. Harã era um lugar pagão, de pecado, de idolatria, de muitas estátuas, muitos deuses, muitas imagens, corrupção. Deus não poderia fazer a obra que queria fazer na vida de Abraão se ele permanecesse naquele lugar. Então a primeira palavra de Deus foi: sai. Existe uma porta, até hoje, nas ruínas de Harã, existe a porta da cidade. Então Abraão passou por aquela porta, sem titubear, e deixou para trás a estabilidade de Harã, o amor dos familiares, a convivência com os parentes, deixou a casa, tudo o que ele tinha, o que ele criou ali, e ele foi por aquela porta. E ali dividiu a história dele e da humanidade em duas partes, porque Abraão foi o precursor do Evangelho, o precursor da nação judia, da qual sairia o Salvador da humanidade. Agora, não tinha como Abraão chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu quero tudo isso aí que o Senhor falou, mas aqui em Harã, você daqui não. Então, não dá. Deus disse: sai. Ele teve que partir. É assim que funciona com Deus: ou é ou não é, não tem meio termo, é tudo ou nada. Se você quiser ser salvo, se você quiser as bênçãos de Deus nessa vida e no porvir, sobretudo a vida eterna, você tem que sair desse mundo.
Nós estamos vivendo num mundo que está piorando a cada dia e um mundo que está pelo avesso. O errado é certo, o certo é errado. Hoje em dia, quando você fala dos valores de família, por exemplo, dos valores morais, se você falar isso no trabalho, você é motivo de chacota. As pessoas vão te chamar de museu. Você está ultrapassado quando você defende o casamento, quando você defende, por exemplo, a pureza, a moça casar virgem. Hoje em dia, as meninas na escola, quando se fala de virgindade, se ela falar que ela é virgem, ela é motivo de piada para as outras coleguinhas. Ou eu estou exagerando? É assim. O certo hoje é ficar. É normal a menina engravidar antes de casar, o filho nascer sem pai. Quer dizer, o mundo está de cabeça para baixo. Hoje, se a mulher falar assim, não, eu respeito o meu marido, respeito. Ela vai, você, isso aí, você não entendeu ainda sobre o empoderamento feminino. Quer dizer, os valores de família, está tudo bagunçado. E o resultado disso é um mundo cada vez pior. Então, você tem que decidir. Se você quer o reino de Deus, você tem que deixar tudo isso, sair do mundo, abandonar a prostituição, o adultério, a mentira, a mágoa, perdoar quem te ofendeu, limpar teu coração, consertar a tua vida, abandonar as coisas ímpias e injustas, para viver uma vida correta com Deus. Por exemplo, quando você se batiza nas águas, você está passando pela porta, desde que você esteja fazendo isso com consciência. Aqui diz que a pessoa salvar-se-á, ou seja, é ela que vai se salvar. Deus não vai mandar você nem para o inferno, nem para o céu, quando você morrer, quando eu morrer. Ele não vai nos mandar para um lugar, para outro. Nós vamos decidir para onde iremos, de acordo com as escolhas que fizermos. Deixa tudo no altar. Deixa as suas mágoas. Deixa as coisas erradas. Pede perdão para Deus. Se você traiu as pessoas, se você traiu seu marido, sua esposa, se vem traindo, se você errou, se você vem odiando quando deveria amar, se você vem mentindo quando deveria falar a verdade, se você tem sido injusto, aproveite, porque amanhã pode ser muito tarde, mas passe pela porta. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.